Fala, rapaziada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí à nossa live de número 7, sétima live do desafio de 10 lives que nós temos pela frente antes do nosso webinário dia 28 de janeiro, em que iremos apresentar aí o mais completo curso do Brasil e do mundo no momento sobre chave de calcanhar, né? Fica o desafio aos grandes mestres aí, né? Gordon Ryan, Craig Jones, Dean Lister, Josh Barnett, Gokor Chivisha, fazer um curso específico de chave de calcanhar mais completo que o nosso, tá certo? Fica o desafio para vocês aí. O nosso tem 112 posições, a gente mostra 14 ou 15 tipos de pegadas diferentes, ataques, defesas, biomecânica e movimento, e faz comparação entre as escolas, as principais escolas. Tá muito completo, tá certo? Realmente o nosso curso está muito legal. Quem comprar aí vai ter... vai poder ter um upgrade, tanto para dar aula quanto para quem vai usar, né, para campeonato ou para realmente para adquirir conhecimento, tá certo? Pessoal, hoje nosso tema aqui da live é um tema interessante, porque ele vai abordar as dificuldades, né, e as curiosidades daqueles atletas, professores que saem do Brasil para dar aula de jiu-jitsu pelo mundo, né? Nós sabemos que hoje é uma realidade, né? Nós temos professores espalhados por todo o mundo, Estados Unidos, Canadá, Emirados Árabes. Quando eu falo Emirados Árabes, Abu Dhabi, aqueles países daquela região, né? Europa, Austrália. Hoje o brasileiro realmente está no mundo, né? Sempre com o jiu-jitsu. Tem que sempre lembrar, tem que, nas suas orações, faça uma oração sempre aí para o Royce Gracie, Hélio Gracie, Carlos Gracie e companhia, Carson, porque se não fosse essa rapaziada aí, muita gente não teria emprego hoje, tá certo? Então sempre as orações, mentalização positiva para essas pessoas que foram realmente, deveriam ter, né, homenagens no país, porque esses sim trouxeram coisas boas para o Brasil, né, no Brasil, e sempre praticaram coisas positivas, né? Pessoal, você vai... peguei a faixa preta depois de 10 anos de suor aí, consegui a faixa preta. No mínimo 10 anos, né? Tem as exceções, esses gênios que pegam 4, 5 anos, mas em regra é uma década de esforço para chegar na faixa preta. Aí você conquistou a faixa preta e não está contente do país, né? Quer novos horizontes. Fala, eu vou dar aula no exterior. O que você tem que primeiro pensar, né? Você é casado, é solteiro, tem filho, não tem filho? Tudo isso são variáveis que tem que entrar no seu cálculo, no seu raciocínio. Então, por exemplo, primeira questão que você coloca: eu quero ir dar aula de jiu-jitsu no exterior, com qual objetivo? Mudar de país e lá permanecer, né? Levar minha família para outro país, para outra cultura e não voltar mais? Ou ir para esse país, fazer um pé de meia e depois de 2 décadas retornar, tá certo? São situações bem diferentes, né? Quando você sai do Brasil com a cabeça de não voltar mais, você tem que ter um pensamento X. Quando você sai do Brasil, fala, não, eu vou fazer um pé de meia e volto, Y. São coisas diferentes. Uma questão muito importante que você tem que ter em mente é o seguinte: quando você sai da zona de conforto, sai do seu país e vai para um local com costumes diferentes, longe da família, o primeiro ano para você se adaptar é muito difícil, né? Porque você fica muito solitário, às vezes a depressão bate na sua porta, você se sente inseguro porque não tem
ninguém próximo, você não tem o pai, a mãe, o avô, o tio, o primo, não tem ninguém para você bater um papo, confidenciar alguma coisa que está com vontade. Bem, hoje em dia você tem a internet, você tem lá ligações por videoconferência, né? Mas não é a mesma coisa, né, pessoal? Você tem um problema, quer desabafar com alguém, você quer desabafar ali no olho, pegando a mão da pessoa, né? É diferente você falar ali, desabafar alguma coisa, uma mágoa sua, do que você ter que recorrer a uma distância. Mesmo porque quem já saiu de casa, eu nunca fui morar no exterior, mas eu saí de casa, tive que trocar o estado de São Paulo pelo de Goiás, quando eu tinha 27 anos. Porque eu passei um concurso, vim pra cá, então eu vim sozinho. Você não quer contar pros seus familiares, você tá triste, pô. O seu pai, sua mãe já estão longe de você. Aí você, pô, vai telefonar, pô, tô triste aqui. Pô, vai ficar ruim você e vai ficar ruim seu pai e sua mãe. Você vai ligar para falar que tá tudo bem, aquela coisa toda. Então, esse é um ponto que tem que trabalhar bem na sua cabeça. Você vai sair do Brasil, vai para outro país, outros costumes, outra cultura, né? E vai ficar longe dos seus familiares. É claro que existem pessoas que já são, assim, sozinhas na vida. Os pais já morreram, não têm filhos. Então, esse pessoal acaba tendo uma adaptação mais fácil, porque não deixou um elo, não deixou um vínculo no Brasil. Fica mais fácil o cara ir e vai pra frente. Mas, em regra, a gente sabe que não é assim. O cara vai ele, a esposa e a filhinha. Aí você tem a sogra no Brasil, a mãe da sua esposa. Tem a sua mãe, a sua avó. Então, é difícil ficar fora do Brasil. O pessoal sofre demais, né? Esse é o grande ponto, é você manter o objetivo. Não, eu vou para lá, vou fazer um pé de meia, vou melhorar a situação financeira da minha família, vou proporcionar aos meus filhos poder estudar, aprender idiomas, né, ou fazer faculdade, coisa que talvez não conseguisse aqui com a nossa realidade, né? Isso é evidente. A gente pegar quanto ganha um professor de jiu-jitsu em regra no Brasil e nós compararmos quanto ganha, por exemplo, lá em Abu Dhabi, agora no Kuwait que vai abrir, né? Quanto ganha nos Estados Unidos, não dá para comparar, mesmo porque o dólar 5 para 1, né? Qualquer 6 mil dólares é 30 mil reais. Então, realmente um atrativo, né? O cara tá no Brasil, aí tá complicado a situação, pandemia, né? O cara mexer com vendas, não consegue vender, o cara é empresário, carga tributária altíssima, e vai apertando, pinta uma oportunidade, o cara tá certo, tem que arriscar, né? Então, essa primeira barreira psicológica de um ano, você tem que conseguir romper. Se você vai com a sua esposa, seus filhos, fica mais fácil, porque a família tá ali, um ajuda o outro. Se você vai sozinho, é mais complicado, você vai ter que ter um equilíbrio emocional maior para poder suportar, né, aquela solidão. Mesmo com, por exemplo, quem vai para os Emirados Árabes tem muito brasileiro dando aula, então se encontra no fim de semana, se encontra todo dia, ajuda também, né? Você aquela saudade vai levando, né? Mas tem que ter uma força psicológica muito grande para você não sucumbir, tá certo? Outra questão, pessoal, é você aceitar, mas aceitar de verdade que você vai sair da zona de conforto e vai alterar a sua rotina. Então, por exemplo, se o meu objetivo é sair do Brasil para dar aula de jiu-jitsu em outro país, para melhorar a minha situação financeira, se eu vou contratado, como é no caso do Emirados Árabes, eu já sei quanto eu vou ganhar. Mas se eu vou, por exemplo, para dar aula na Europa, nos Estados Unidos, em que eu vou ganhar por hora, né, e o meu objetivo é fazer um pé de meia para a família, eu tenho que ir com a mente, por exemplo, do Rômulo Barral, né? Eu vi a entrevista do Rômulo Barral, ele teve uma época, salvo engano, na Inglaterra, agora está na Califórnia. E ele conta que entra na academia, ou entrava na academia às 7 da manhã, 6 da manhã e até meia-noite. Ele dava aula o dia inteiro. Hoje parece que ele tem 800 alunos na academia e está abrindo uma outra. Quem administra parece que é a esposa dele. Então é um sucesso. Então o cara com a mente para trabalhar. Então o cara falou, eu vou fazer um pé de meia, foi para a América, primeiro foi para a Europa, depois para a América, e conseguiu realmente o objetivo dele. Fez o pé de meia, mas ele colocou a cabeça isso. Eu vou para trabalhar. E o cara trabalhava o dia inteiro na academia, certo? Abria lá, 6 da manhã, tem 5 caras para dar aula. Abre a academia.
Pô, meia-noite tem 3 empresários, abre academia. Pô, sábado tem um grupo de 20 pessoas, abre academia. Então o cara tem que ir com essa mente, né? De realmente, se for esse o objetivo, de mudar de vida e ter um upgrade financeiro, não pode ter frescura. Vai realmente para dar aula até montar o seu pé de meia, tá certo? Agora, se o seu objetivo é sair do Brasil apenas para conhecer uma outra cultura, não está preocupado em fazer pé de meia, ou porque a sua família já tem uma situação boa financeiramente, ou porque você não está preocupado com isso, quer curtir a vida também, você vai com essa mente, vai dar menos aulas, vai viajar, é outro objetivo. Quer dizer, cada pessoa tem um objetivo específico de vida, né? Então você tem que saber qual é o seu, antes de embarcar, né? Qual que é o seu? E qual que é a proposta que estão te fazendo, tá certo? Falei aqui dos tópicos da depressão, né? Hoje eu anotei porque são muitos tópicos para eu não me perder. Pessoal, eu recebi dos amigos do canal muitas histórias interessantes, inusitadas, principalmente do pessoal que foi para os Emirados Árabes, né? Eu recebi pelo e-mail, que eu fui pedindo para vocês mandarem, né? O pessoal foi mandando, e alguns eu fui conversando, alguns amigos que estiveram lá, e são algumas histórias muito engraçadas, né? Que eu nunca imaginei. Então, quem vai trabalhar naqueles países dos Emirados Árabes lá, tem que se preparar para a diferença cultural, né? E de costumes. Então, por exemplo, você pode ir à praia, tirar a camisa e nadar. Mas quando você vai para o calçadão, você tem que pôr a camisa. Você não pode andar sem camisa pela cidade. Certo? Pô, então o cara que é carioca, pô, tá acostumado, né? Sai na praia, vai tomar um suco, vai no mercado, tá de sungão, isso lá não existe. O cara tem que colocar a camiseta. Você, sua esposa no Brasil, tem o costume, pô, sua esposa pega o carro, vai dirigir, lá tem que andar, a sua esposa tem que andar com você. E não é de mão dada, né? Ela tem que caminhar atrás de você. Então são costumes que você tem que respeitar, porque você está indo na casa dos outros, né? E é uma norma de educação. Você tem que se adaptar à casa dos outros, né? E não eles a você, né? Isso são questões que você tem que lembrar, e a sua esposa que vai com você também tem que saber disso, né? E lá não vai dar para ter a mesma liberdade de ação que ela teria aqui. Nem ficar revoltada lá, vou querer mudar o sistema. Não tem isso. O sistema está lá há milhões de anos e não vai mudar. Você quer ir para lá, é desse jeito, tá certo? Uma coisa interessante também, você não pode cruzar as pernas lá, cruzar a perna e mostrar a sola do sapato. Isso é um tremendo desrespeito, né? Então eu fiquei sabendo que eles dão tapa no seu pé. Mesmo mulher sentou e cruzou a perna, dão um tapa no pé, porque eles entendem que é um desrespeito mostrar a sola do sapato, né? Isso eu confesso que eu não sabia. Eu tenho o costume de sentar e cruzar a perna. Se eu fosse viajar para lá, eu ia dar um tapão no pé. Fica até assustado com o que está acontecendo. Outra questão que mandaram para a gente aqui, achei interessante, é a questão de fila, né? O pessoal não respeita a fila. Em especial os indianos e paquistaneses. Não respeitam fila. Você dá uma fila no mercado, o cara entra na sua frente. Na boa. Até fiquei horrorizado. Falei, pô, mas isso a gente fica bravo no Brasil quando acontece isso, né? Falta de educação. Mas lá parece que é normal. O cara é local, ele acha que tem preferência, entra na sua frente da fila. E os indianos e paquistaneses que vão lá trabalhar como, não todos, mas a grande maioria com mão de obra de pedreiro, mão de obra braçal, a rapaziada também não quer saber de fila não. O cara vai e entra na sua frente e você não vai brigar lá, porque vai dar uma cadeia, né? Mas tem que ter essa jogo de cintura para não engrossar, né, pessoal? Imagina, você treinou o dia inteiro, deu aula o dia inteiro, vai lá comprar um iogurte, você tá na fila lá, chega um cara e corta a sua fila, é complicado, né? Você como brasileiro, você vai falar uma coisa, né? E lá você não pode arrumar confusão, pode arrumar briga, então tem que se adaptar. Achei muito interessante, eu não sabia da fila, fiquei horrorizado. Agora, uma coisa aqui interessante que eu não sabia, me contaram, diz que o pessoal da Índia, do Paquistão, tem um costume, né? Tem um vício, assim, isso me foi reportado por pessoas que moraram lá, que é surreal isso aí. Você tá na fila do mercado e o cara vem e te dá uma coxada, né, bicho? O
cara tá na fila, o cara, meu, do nada, o que é isso aqui? Então, é muito louco, né? O pessoal da Índia, segundo me relataram, pelo esse pessoal que vai trabalhar mais em obra, né? Tem alguns costumes inacreditáveis, né? Então você tem que aí dar, ó, tem que dar uns berros com os caras, backstep, né? Porque como é que faz, né? Vai ficar tomando xixá da fila, não tem jeito, né? Rapaziada, outra coisa que me relataram muito interessante, por exemplo, teve um caso de uma professora, ela dava aula particular, né? Então, até me relatou que é muito quente lá, quando você, quente e úmido, você sai na rua, o teu óculos embaça, como se você estivesse numa sauna, né? Deve ser uma sensação terrível, né? De calor. Então, a rua vazia, né? Ela parou o carro dela, desceu e foi dar aula particular. Quando ela voltou, o carro estava todo fechado, assim, todo trancado. Carro na frente, carro atrás, ela não entendeu nada, porque a rua estava vazia, podia estacionar 30 automóveis lá. E tinha um carro que ela não tinha como sair. Ela teve que ir de casa em casa tocar a campainha para saber o que está acontecendo. Aí saiu uma pessoa, um nativo, né? Gritando com ela que aquela vaga era dele. Né? Olha que loucura. Aí ela disse, mas não tem seu nome no chão aqui, né? O chão é público, pô. E o cara, não, para o meu carro aí, você tinha que saber disso, não interessa. E olha que loucura, e engrossou com ela por causa da vaga numa rua pública. Então, são situações e costumes que você tem que saber que vai enfrentar, né? Outra situação inusitada, lá quando um homem é muito amigo seu, tem muita intimidade com você, ele quer demonstrar carinho por você, ele dá o chamado, acho que é beijo de esquimó, você encosta o nariz dele no seu nariz, né? Então você imagina a situação, né? Nós brasileiros, pô, não existe, né, cara? No Brasil você pode ter uma amizade de infância com o cara vai ficar botando o narizinho no teu narizinho, tá maluco? E isso lá acontece, então é um choque, né? Você tá ali dando aula há 6 meses, né? Fez uma amizade grande aí, o pessoal que tem um carinho por vocês vão vir com o nariz, encostar o nariz no seu nariz, é muito louco isso, pra nossa realidade, não dá pra você empurrar o cara, mas pra cultura dos caras é normal, então você tem que também saber que isso pode acontecer, caso você seja um professor muito querido lá com os seus alunos, né? Mas é bem interessante, né, pessoal? Outra questão, você não pode lá não tem, não sei, isso eu não sei, quem souber escreve aí, restaurante internacional, mas em regra, lá não se pode comer carne de porco, né, por causa da religião. Então feijoada, rapaziada, nem pensar, a não ser que, aí eu não sei, isso eu não consegui descobrir, se existe, pode ser vendida a carne de porco para o estrangeiro, eu não sei, se alguém souber me escreve, tá? Eu não sei, mas em regra, o local não come carne de porco por questão religiosa, tá? A bebida alcoólica, que eu fiquei sabendo, você tem que ter um cartãozinho, um crachazinho de autorização para comprar bebida alcoólica, né? Porque também a bebida alcoólica para o local é proibida, né? Também por questão religiosa. Então são hábitos, né, que você tem que respeitar. Eu vou dar um exemplo aqui do Vampeta. Lembra do Vampeta que jogava futebol na seleção brasileira? O Vampeta contou no Jovem Pan um caso muito interessante. Ele resolveu com os amigos fabricar vinho clandestino, né? Aí botou lá no porta-mala os vinhos que eles fizeram clandestino, caseiro, né? E estavam transportando de uma casa para outra, até a festa. E parece que lá existe a polícia normal e a polícia religiosa, né? Houve uma blitz, o Vampeta dirigindo o carro, eu sou o Vampeta, quero saber, abre o porta-mala aí, olha pro porta-mala, aqueles tonéis, né? Aí o Vampeta é suco de uva. Eu acho que o cara deve ter experimentado, viu que não era suco, era cheiro de álcool, etílico total. Aí meteu o Vampeta em cana, né? O Vampeta foi preso. O Vampeta já era campeão mundial quando foi jogar lá, era famoso, pô. E o Vampeta parece que ficou alguns dias em cana, né? E o empresário Vampeta tentando explicar lá pro Sheik, pro manda-chuva, né? O que tinha acontecido, né? E o cara indignado, por que o Vampeta fez isso? Desrespeitou as nossas leis, né? Um cara famoso, que tem que ser referência, tem que dar exemplo, né? Pô, contratei um cara a peso de ouro, o cara vem aqui fazer essa presepada. E o Vampeta preso. Aí quando o Vampeta foi retirado da cadeia e foi levado pelo empresário até a presença do Sheik, né? Do chefão,
O Vampeta tava puto e gritando com o empresário, pô, filho daquilo, e gesticulando. E o Sheik perguntou pro empresário, né, em árabe, né? Por que ele tava falando desse jeito? Aí o empresário, né? Falou, não, porque ele é da Bahia o pessoal fala com a mão assim. Não era, ela xingando o cara. E o empresário falava, Vampeta, pelo amor de Deus, para que vai ficar pior, né? Eu fiquei preso não sei quantos dias por causa dessa merda. O Vampeta indignado, possuído, né? E aí conseguiu, né? Parece que rescindiu o contrato e o Vampeta foi embora. E ficou por isso mesmo. Mas você vê, se o Vampeta, que era um cara famoso, campeão mundial, tomou uma cana porque foi pego transportando álcool, você calcula a gente que não é famoso, né? Então se você vai para lá, respeite, né? Não inventa de fazer vinho clandestino, vinho caseiro, né? Nem transportar vinho de um lugar para outro, né? Não vai cair, né? Nessa é uma tremenda cagada, né, pessoal? Essa questão das mulheres eu falei, né? Que as mulheres não podem andar sozinhas, em regra, e tem que estar sempre acompanhado do marido, do pai ou do irmão mais velho, e sempre andando atrás, né? Nunca andando sequer do lado. Eu não sei se em Dubai, que deu uma mais progressista, né? Se Dubai isso ainda existe, mas naquelas cidades mais tradicionais tem que respeitar. Eu li uma reportagem aqui acho que no UOL, uma brasileira, parece que tinha bebido, ela tinha autorização, e ela foi dirigir meia calibrada, parou o carro e desceu do carro na rua e fez aquele escândalo, né? Pô, bêbada, bicho. Fez um puto escândalo na rua. E parece que ela tomou uma camaçada de pau lá, levou uma taca da rapaziada por estar embriagada, dirigindo embriagada e embriagada na rua gritando. Então, antes de ser presa, tomou um sacode do pessoal local lá. Então você tem que entender isso aí, né? Porque, tá certo? É diferente, né? Aqui não estou julgando, tá, pessoal? Se tá certo, tá errado o costume do local, é costume, é outro país. Se você quer ir para lá, você tem que aceitar a regra do jogo, né? É igual fila, pô. Você tá na fila, o cara vem te empurrar pra você sair da fila, isso é uma loucura, né, cara? Outra questão que eu fiquei sabendo interessante, aí é um ponto bem positivo, né? É a honestidade dos caras. O faixa preta Pedro Damasceno deu uma entrevista também, acho que foi pra Folha, né? Ele tá lá há muitos anos, contando que ele esqueceu a carteira no cinema, com dinheiro, cartão de crédito, e no dia seguinte ele voltou no cinema e a carteira estava lá, separada, ninguém mexeu em nada, nem dólar, nem cartão de crédito, nada. Então isso revela realmente, né, que o pessoal é muito honesto, né? Mas também foi perguntado qual seria a sanção, qual seria a pena para quem pegasse a carteira, né? E parece que corta a mão, né? Então aquele negócio que eu falo, né? Que quem tem medo, né, pessoal? Você... Aqui no Brasil é muito comum, né? Os intelectuais falarem, não, a pena pesada não influencia em nada, a pena pesada não inibe o crime, né? Eu não vou dizer se vocês estão certos, porque eu não sou especialista nessa área, né? Eu sou apenas juiz de primeiro grau, não sou especialista, né, em criminologia, estudo do ser humano. Agora posso falar o seguinte, lá que a pena para o furto e roubo é cortar a mãozinha, a carteira do colega estava no mesmo lugar intacta. E eu escutei, além dessa história do faixa preta Pedro Damasceno no site, eu escutei uma outra história também de um colega que foi dar aula lá e esqueceu o relógio, né, relógio caríssimo, de marca boa, numa cafeteria lá, e o relógio estava lá no dia seguinte, ninguém pegou. Então, é aquele negócio, né? Os experts, especialistas falam, não, aumentar a pena pesada não inibe, não altera o crime. Lá nos Emirados Árabes parece que altera, né? Eu não sei se no Brasil teria o mesmo efeito, mas lá, para os árabes, o cara prefere manter a mão no lugar, mas não pegar a carteira nem o relógio, tá certo? Não quero dizer quem está certo ou quem está errado, apenas estou constatando um fato, que lá realmente a carteira e o relógio estavam no lugar, né? Agora, aí fica a seu critério, se você achar que a pena de cortar a mão influenciou o cara não pegar a carteira e o relógio, né? Eu acho que influenciou, mas se você acha o contrário, eu também respeito a sua opinião, tá certo? Rapaziada, muito interessante também a gente reparar o seguinte, além das diferenças culturais, ó, quem vai para os Estados Unidos, por exemplo,
Pô, o cara vai para lá solteiro, quer dar festa em casa. O americano, por exemplo, me contaram da área de Atlanta, né? Que é bem severo o pessoal lá. Se você fizer festa lá, começar com gritaria, a polícia baixa lá, tá? Então você vai dar aula em Atlanta, por exemplo, que me contaram, festa com bagunça, é certeza que a polícia vai te visitar. Não é igual no Brasil, que você faz uma festa aí, liga o som, sambão, até 5 da manhã. Isso não existe lá, tá? Pelo que eu entendi. Se você tentar fazer isso lá, você vai acabar tendo problemas com a polícia, tá bom? Pessoal, e também no caso brasileiro, né? Quando você fala, pô, vou mudar de estado, né? Você sabe que o Brasil é um país continental, né? E nós temos vários Brasis, né? Costumes, né, regionais, costumes alimentares, costumes mesmo de comportamento, né? Você pega no norte do Brasil, lá no Amapá, tem um hábito, tem um costume, não só alimentar, social, tudo. Você pega Porto Alegre é outro, né? Rio Grande do Norte é outro. Então você tem várias, aqui no centro-oeste de Goiás é outro. E você também tem que saber, se você vai mudar de estado, pô, vou dar aula de jiu-jitsu em tal estado. Também, é claro, não é um choque cultural como você ir para a Arábia, mas você tem que se preparar também para aquela região, quais são os costumes, né? Questão de amizade, como é que você se comporta, questão alimentar, tudo isso interfere, tá? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu vim no século passado, eu passei um concurso público para juiz, e vim no século passado morar aqui em Goiás. Século passado, hein? Tô ficando velho. E aí, rapaziada, eu fui trabalhar na primeira comarca, numa cidade chamada Catalão, um lugar bacana, no sul do estado, né? E lá chegando, você chega na comarca, tá muito tempo parada, tá tudo parado, você tem que trabalhar o dia inteiro, audiência o dia inteiro. E eu tava sozinho lá, porque tinha uma colega que tava licença maternidade, outro colega não tinha assumido, tava com licença médica, tava sozinho lá. E era muita audiência. Esse dia me marcou, assim, a questão de diferença de expressões, né? Entrou um cara, eu sou um cara grande, um cara maior que eu, um cara armário. Chapéu de cowboy, aquele fivelão, né? Entrou, é testemunha. Aí o cara entrou, sentou, qualificamos o cara, nome, profissão, o cara falou, catireiro, né? Pô, eu sempre aprendi que catireiro é dançarino, né, cara? Catireiro é dançarino. Pô, aí, pra mim o cara era dançarino, mesmo com aquela roupa ali, pô, catireiro. E começou o depoimento, né? Eu peguei no trecho do depoimento e falei, o senhor, que é uma pessoa sensível, né? O senhor que é uma pessoa ligada à arte, né? O senhor que é dançarino. Pô, esse cara, meu irmão, levantou. O cara levantou, segurou a fivela assim, que é dançarino aqui, doutor? O cara ficou louco, né? E, porra, até então, pra mim, catireiro dançava catira, né, porra? Peguei e também peitei ele, pô. Pois o senhor deu uma cagada também. Ué, você fala que é dançarino, rapaz? E não era. Aí a minha escrevente me puxando pelo terno. O que é? Catireiro não é dançarino, doutor. Aqui catireiro que faz catira. Ele faz gambira, ele faz troca. Mexe com troca de gado, troca de carro. Rapaz, eu nunca imaginei isso na minha vida, né? Fiquei sem graça, né? Me pedi desculpa, né? O cara me se acalmou, o cara ficou transtornado, porque a cabeça dele, o cara, pô, tremendo na área rural, né? Chamar o cara de dançarino, o cara se sentiu ofendido, né? E eu não chamei de mal, mesmo porque não nada contra do cara ser dançarino, mas eu achava que era, ele falou que era catireiro, né? E falei, dança catira. E não era, catireiro aí era esse cara que faz troca, faz escambo, né? E outra situação que eu passei aqui você vê, Goiás, São Paulo, né? Isso no século passado, hoje tá, né? Mas, você tem uma ideia, quando a gente veio pra cá, né, não tinha, né, WhatsApp, não tinha YouTube, você vê que é bem... E essa outra situação foi interessante, era um júri na cidade de São Simão. Quem não conhece São Simão aqui, é um calor infernal, na sombra, 40 e poucos anos na sombra, tá certo? É muito quente, e o ar quebrado, o ar-condicionado quebrado, né? Eu sozinho lá para fazer o júri no fórum, né? A plateia lotada, que quando vai para júri é crime de morte, né? Então geralmente chama a atenção do público da cidade. Pô, João matou José, todo mundo vai aqui assistir, né? Então lota, tem que distribuir até senha. E um calor, você tem que usar aquela roupa preta para fazer júri, né? Pô, um calor infernal, todo mundo transpirando, coisa horrorosa. Só com ventilador.
e estava faltando uma testemunha. Só faltava ela para encerrar as testemunhas e nós partimos para os debates, né, cara? E, pô, e aí chegou o oficial de justiça, doutor? Eu falei, pois não, o microfone estava aberto. Eu falei, pois não, a testemunha está aí. Eu falei, então, manda entrar, pelo amor de Deus. Doutor, ela está obrada. E eu não sabia, não sabia que estar obrado tá sujo. Ele, né, tinha feito cocô, né, bicho? Eu não sabia disso. E eu peguei e falei, rapaz, se ele é mestre de obra, se ele é pedreiro, não me interessa. Nós estamos aqui há mais de 1h30 esperando esse cidadão. Manda entrar. Mas, doutor, entra. Quando o cara entrou e o microfone estava aberto, eu me liguei. Foi muito espontâneo. Eu falei, mas ele tá cagado, né? O cara tava cagado. E ele tentou me avisar, porque tava obrado. Nunca mais esqueço obrado e cagado. Foi uma loucura, né? Quando eu falei isso, pô, a plateia veio abaixo da risada, porque o pessoal sabia o que eu estava querendo dizer e eu não sabia, porque não era da região. Então você vê, mesmo dentro do seu país, as diferenças de costumes e expressões são muito interessantes. Você tem que saber essas expressões para não cair na situação desagradável que eu caí, entendeu? Porque fica uma coisa constrangedora, né, bicho? Então você tem que sempre descobrir as coisas, tanto no Brasil, como principalmente para quem vai para o exterior, né? Para você não passar nem constrangimento, né? E nem coisas piores, né, pessoal? Transgredir a lei, né? Alguma coisa do tipo, tá certo? Rapaziada, a nossa live vai encerrar. Amanhã é a live número 8, hein? Amanhã. São 10, hein? E eu lembro a vocês, dia 28 de janeiro, às 20 horas, o webinário vai abrir o carrinho lá de compras, né? Nós vamos explicar como é que vai ser o curso, vamos dar algumas posições gratuitas. Então você tem que se inscrever aí na página principal do Instagram. Tem um link lá, cor diferente. Você clica lá, vai abrir. Quero participar do webinário. Aí você põe o e-mail lá, aperta um botão, não paga nada para participar do webinário, tá bom, pessoal? Conto com vocês. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela audiência, hein?